Por esses dias, eu estive refletindo sobre o imensurável valor do reino de Deus. Qual é o valor que o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus tem na nossa vida? Essa é uma pergunta bastante pertinente e bastante necessária, e hoje eu gostaria de levar você a refletir um pouco sobre esse tema, sobre o valor do reino de Deus. Existe um livro que foi escrito pelo Dr. Myles Munroe, na verdade é uma trilogia, é uma série de 3 livros que fala sobre aspectos e características do reino de Deus. Há uns anos eu tive a oportunidade de ler o primeiro livro dessa série, que é intitulado Compreendendo o Reino de Deus. E nesse livro o Dr. Myles utiliza das suas didáticas para descrever um pouco o funcionamento do reino de Deus e também da monarquia, essa forma de governo sim, de uma forma geral, por assim dizer. Existem umas aplicações bastante interessantes nesse livro. Por exemplo, ele explica que em um reino, absolutamente tudo pertence ao rei. Todas as terras, todos os patrimônios, todos os bens, até mesmo a própria vida dos súditos está debaixo da autoridade do monarca. E conhecendo a história da humanidade, a gente sabe que essa forma de governo, a monarquia, ela já causou várias tragédias e muito sofrimento às pessoas. Na verdade, só a ideia de um único homem, um único ser humano com o poder de dominar sobre tudo e sobre todos, eu confesso que é uma ideia bastante assustadora. Mas nós precisamos compreender que quando se trata do reino de Deus, essa verdade ela é bem diferente, ela é completamente diferente. Porque nesse reino, o rei é o próprio Deus. Ele é o dono de tudo e de todos. É um Deus, um rei soberano, um rei amoroso, um rei benévolo, um rei que ama de forma especial e única cada um de seus súditos. Um rei que ama seus súditos de uma forma tão extravagante que chegou até o extremo de fazer com que eles se tornassem os seus próprios filhos. Isso significa que todos nós que fazemos parte do reino de Deus, somos filhos de Deus, somos seus herdeiros, seus príncipes e suas princesas. Esse é o reino de Deus. E qual é o valor que nós temos dado a esse reino na nossa vida? Para responder essa pergunta, nós vamos relembrar algumas parábolas que foram utilizadas pelo Mestre Jesus no seu ensino durante o seu ministério terreno. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 13, nós vamos encontrar um conjunto de várias parábolas que falam sobre essa temática. Lá no capítulo 13 de Mateus, a gente vai encontrar, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, do semeador, do tesouro escondido, enfim, um conjunto de várias parábolas usadas por Jesus no seu ensino que apontam para a mesma direção, a compreensão do funcionamento ou das características do reino dos céus, o reino o qual Jesus veio à terra para estabelecer. Por exemplo, a parábola do tesouro escondido, que particularmente é uma das parábolas que eu mais aprecio, Jesus narra contando que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E movido de extrema alegria, ele foi, juntou todos os seus bens, todos os seus patrimônios e vendeu. E com o dinheiro que ele conseguiu juntar, ele foi lá e comprou aquele campo. Mais à frente, Jesus continua com outra parábola também da mesma temática e ele diz que o reino dos céus é semelhante a um negociante que procura por pérolas preciosas. E em determinado momento, esse negociante, ele encontra uma pérola de grande valor e movido de extrema alegria, ele faz a mesma coisa. Junta tudo que ele tem e com o dinheiro que ele consegue arrecadar, ele compra aquela pérola de grande valor. Analisando essas alegorias que foram usadas por Jesus e aplicadas por ele mesmo para facilitar a didática do ensino, fica mais fácil a gente compreender qual é o lugar ou qual é o valor que nós devemos dar ao reino de Deus na nossa vida. Na nossa vida, o reino de Deus deve ser o nosso tesouro mais precioso. O reino dos céus deve ser aquele tesouro pelo qual nós nos dispomos a abrir mão de tudo que nós temos e também de tudo que nós somos. Nesse momento você pode até perguntar, mas como é possível a gente chegar a esse nível de desprendimento? Como é possível a gente chegar a tamanha disponibilidade de abrir mão de tudo que nós temos e de tudo que nós somos para conquistar esse reino de Deus? E a resposta é, nós conseguimos nos desprender de tudo que somos e de tudo que temos e entregar ao reino de Deus o seu devido valor quando nós compreendemos de forma real e concreta qual era a nossa situação antes de Jesus. Quando nós entendemos que antes de Jesus a nossa vida era um caos e nós estávamos condenados à morte eterna e que para sermos livres dessa condenação foi necessária a intervenção de Jesus, nós conseguimos chegar a esse nível de disponibilidade.
Eu acredito, inclusive, que a mensagem evangelística ela deve partir desse princípio, de fazer com que a pessoa compreenda qual é a sua real situação, de fazer com que ela entenda que sem Jesus ela está condenada à morte. Não importa se nós nos consideramos pessoas boas ou de bom coração ou pessoas éticas, isso não altera em nada o fato de que sem Jesus nós estamos condenados à morte. E para explicar isso, vamos voltar um pouquinho na história. Na verdade, vamos voltar lá no início da história. No livro de Gênesis, quando o texto sagrado fala sobre a criação do homem, ele diz que Deus decidiu fazer o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou Adão em santidade para estabelecer um relacionamento com ele. Esse é o propósito primeiro da nossa existência, vivermos um relacionamento profundo com o nosso Criador, Deus. Mas quando Adão ele decidiu pecar, a comunhão que existia entre Deus e a humanidade, ela foi quebrada. Deus é santo e ele não tem comunhão com o pecado. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja dos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, ele explica que o pecado ele entrou no mundo por meio de um só homem, ou seja, por Adão. E juntamente com o pecado entrou também a condenação da morte. Na verdade, lá no Éden existia um decreto que foi estabelecido por Deus acerca daquele que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:3 vai falar sobre isso e diz que aquele que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, este certamente morreria. Então, quando Adão e a sua esposa Eva, eles decidiram se rebelar contra a ordenança de Deus, esse decreto foi aplicado à sua vida e eles então passaram a estar condenados à morte. O apóstolo Paulo também fala na carta de Romanos 3:23 que todos nós pecamos e por isso todos nós fomos separados da presença gloriosa de Deus. Isso significa que nós não herdamos apenas a natureza pecaminosa de Adão, mas nós também herdamos o decreto de morte que havia sido estabelecido sobre ele. E se todos nós pecamos e por isso todos nós fomos separados da presença de Deus, qual seria o nosso destino? Se por causa do nosso pecado, agora nós não fazíamos mais parte do reino de Deus, a quem nós pertencíamos? No Novo Testamento, na carta à igreja dos Colossenses, no capítulo 1, o texto sagrado explica que antes do sacrifício de Jesus, nós estávamos subjugados pelo império das trevas. O texto diz que, por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos transportados do poder do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus, em quem nós encontramos redenção e o perdão dos nossos pecados. Você percebe com isso quão drástica era a nossa situação antes de Jesus. Antes de Jesus, nós não passávamos de meros escravos do pecado. Éramos subjugados pelo poder das trevas, fazíamos parte do império das trevas e estávamos condenados à morte eterna. E a partir da intervenção de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, participantes do seu reino. Quando a gente olha por essa perspectiva, fica mais fácil a gente compreender qual é o lugar que o reino de Deus deve ocupar na nossa vida. O reino de Deus deve ser a nossa principal prioridade. Com essa compreensão, a partir dessa compreensão, o apóstolo Paulo, lá na sua carta à igreja dos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 8, explica que para ele tudo perde o seu valor quando comparado à grandeza de Cristo. Ele no mesmo texto fala enfaticamente que até mesmo as coisas que antes ele considerava muito valiosas, ele passou a considerar tudo como perda, passou a considerar como coisa sem valor algum por causa de Jesus. O mesmo apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja dos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 15, ele vai explicar que Jesus morreu por todos, para que todo aquele que vive não viva mais para si mesmo, mas viva por Jesus, porque foi ele que morreu e ressuscitou por nós. Por meio desse texto você consegue entender, por meio dessas aplicações você consegue chegar a uma compreensão mais sólida de que sem Jesus, antes do sacrifício de Jesus, nada da nossa vida faz sentido. Porque raciocine comigo, de que adianta eu conquistar a fama, as riquezas, conquistar a glória desse mundo, se no final de tudo o que eu vou receber é condenação? É a partir do momento que eu me aproprio do sacrifício de Jesus na cruz que me dá a liberdade eterna que a minha vida passa a ter sentido. Sem ela, nada mais tem sentido. E é claro que eu não estou dizendo com isso que nós não devemos mais buscar conquistar os nossos sonhos ou os nossos ideais. Não. O que eu estou tentando explicar para você é que você deve sim continuar se esforçando, trabalhando, estudando, tentar conquistar, realizar os seus sonhos.
mas compreendendo que todas essas coisas são pequenas ou até mesmo insignificantes quando comparadas à grandeza de Deus. Quando comparados ao reino dos céus, tudo isso se torna sem valor algum. A partir do momento que nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos são acrescentadas. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, automaticamente nós devemos recriar ou reconstruir a nossa escala de valores, de maneira que Deus, o seu reino, a sua justiça, recebam o primeiro lugar na nossa vida. O reino de Deus não pode ocupar nenhum outro lugar na nossa vida que não seja o primeiro. Mas quantas vezes nós estamos vivendo para obedecer a nossas próprias vontades, desconsiderando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós? Só a partir do momento que a gente trouxer Deus e a sua vontade para a nossa vida, só a partir do momento que nós nos submetermos a Deus como verdadeiros servos que priorizam o seu reino e a sua palavra acima de tudo, é que a gente vai conseguir cumprir os desígnios de Deus aqui na terra. Na carta à Igreja dos Romanos, no capítulo 8, no texto sagrado, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que quando nós amamos a Deus, lembrando que amar a Deus é fazer a sua vontade, obedecê-lo, tudo o que acontece na nossa vida, todos os eventos e acontecimentos nos impulsionam ou nos empurram para o cumprimento do seu chamado, para o cumprimento do nosso propósito de vida, que foi estabelecido por Deus antes mesmo do nosso nascimento. E por isso, a partir dessa compreensão, eu gostaria de levar você a refletir sobre isso. Qual é o lugar que o reino de Deus tem recebido na sua vida? Eu quero convidar a você a reconstruir a sua escala de valores e colocar o reino de Deus no primeiro lugar, no topo da sua lista de prioridades. Eu tenho certeza que ninguém que fez isso um dia se arrependeu. Se você tem o seu tempo e as suas habilidades, entregue a Ele. Entregue ao reino de Deus o seu melhor tempo, as suas melhores habilidades, tendo certeza que o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. E que o maior tesouro que nós possamos conquistar são os tesouros na eternidade. Que a partir de hoje você possa de maneira gradativa, de uma maneira progressiva, reconstruir a sua lista de prioridades e passar a tomar uma nova postura diante do reino de Deus, atribuindo a Ele o seu devido valor, colocando-o em primeiro lugar na sua vida. E eu tenho certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas, como diz a palavra de Deus. Você nunca vai se arrepender de ter feito a vontade de Deus, porque Ele nos conhece, Ele conhece o nosso íntimo, do nosso ser, Ele mesmo nos criou. Ele nos criou para o cumprimento de um propósito. E nós não podemos viver esse propósito alheios à vontade de Deus. A partir de hoje, assuma uma nova postura diante do reino de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grandemente e que você será muito bem sucedido no cumprimento dos desígnios de Deus na sua vida.